Então, vou chamar agora o deputado Tadeu Venere. O último deputado a falar, mas o primeiro a chegar no plenário às 5 horas da tarde. Então, eu quero deixar esse registro aqui, né, que diz, não, eu vou ouvir as entidades, depois eu falo. Está aqui nosso deputado Tadeu. É, claro. Valeu, Fernanda. Não, eu brinquei com o Lindbergh que eu ia cobrar os juros da dívida dele por minuto. Daí. Pouco depois. Primeiro, boa tarde, né? Agradecer aqui a oportunidade de nós estarmos juntos mais uma vez. Maria Lúcia, que é uma companheira de longa caminhada, né? Eu perguntei para ela como que estava a Clair, né? Porque a Clair lá do Paraná nós sempre encontramos também, há um bom tempo faz esse trabalho. Eu acho que nós estamos no caminho certo em fazermos a frente. Agora, como já foi dito por várias pessoas aqui, mais importante do que fazer a frente, do que construir a frente, que é importante, é nós tentarmos entender qual é a mecânica que a gente vai ter, qual é a lógica que a gente vai ter para explicar isso para a população. Porque nós estamos falando algo que, se nós formos falar com as pessoas, eu não falo de periferia, porque periferia, quando a gente fala de periferia, inclusive a gente fala de um tom talvez até preconceituoso. Se nós formos explicar para trabalhadores, que significa o que nós estamos conversando aqui, provavelmente 90% não vai entender, ou se entender não vai se interessar. Eu estou me incluindo nisso porque eu sou bancário. As coisas que funcionam no sistema financeiro, elas estão complicadas, são tão complicadas, são feitas para serem complicadas, para as pessoas não entenderem. E eu lembro, Lindbergh, que não é só no Brasil, obviamente, as navegações feitas em 1450, 1490 eram financiadas por banqueiros. A Primeira e Segunda Guerra Mundial foram financiadas por banqueiros. Os americanos financiaram as grandes guerras que fizeram, os banqueiros americanos. No nosso caso do Paraná especificamente, o Banco Itaú, Maria Lúcia, vai receber agora 560 milhões de reais, porque o governo do Estado vendeu a Copel. O governo do Estado vendeu a Copel e o Itaú recebe 560 milhões de reais. Por quê? Porque o Itaú, há 20 anos atrás, comprou o Banestado. Comprou um banco que era um banco que tinha toda a estrutura, naquele sistema todo que foi feito, né, por Fernando Henrique Cardoso, do PROE, vendeu o Banestado, a dívida do Banestado é maior hoje do que aquele período que foi vendida, e o governo do Paraná vendeu o Banestado, o Itaú comprou por 1 bilhão e 600 milhões à época, 20 anos atrás. Hoje ele vai receber 550 milhões, porque ele tinha, naquele pacote do Banestado, tinha um lote de ações da Copel dado como garantia. E vai receber mais 1,5 bilhão no próximo ano. E esse dinheiro que vai receber sai direto do caixa do Tesouro, porque a venda da Copel não pode ser o valor das ações do governo do Estado, não podem ser aplicadas a não ser investimentos. Então não tem, é um sistema cruel, mas ele tem uma lógica. Que não se importa conosco, que não se importa com morte nas ruas, que não se importa com pessoas que estão morrendo nas portas dos hospitais que não têm atendimento, que não se importa se nós tivermos, ao invés de 220 milhões, tivermos 100 milhões. Não faz diferença. Que não se importa se tem um juro de 400, de 500, 600% do cartão de crédito. O banco não tem compaixão. O banco tem interesse. E talvez seja isso, Lindbergh, que a gente tenha, e eu sei que a sua tarefa árdua, né, da Joana, aqui também da nossa companheira Fernanda, mas talvez, e já foi tentado, eu sei que a Lúcia já fez isso, mas talvez a nossa tarefa seja convencer os nossos, não os nossos partidos apenas, porque já estão convencidos, mas como que a gente leva de fato esse debate de uma forma que as pessoas entendam que estão sendo roubadas, como foi roubado um grande número de acionistas da Americanas S.A. e os seus principais acionistas de referência sequer, eu perguntei para a Fernanda, sequer foram convocados para virem aqui na CPI explicar como que os 3 bilionários do Brasil não sabiam que tinham dado um prejuízo de 40 bilhões de reais. Não me engana que eu gosto. Até em casa a gente faz continha de padeiro e sabe quando a coisa não está indo bem. Ela pode continuar não indo bem, mas a gente sabe que não está indo bem. Agora, acionistas que compraram 3G, que compram Eletrobras, que compram a Copel, que tem não sabe. Como não sabiam a quebra do sistema financeiro americano, sabem, mas não se importam. Então, me parece que a grande tarefa que os nossos companheiros, né, e a nossa companheira que estão à frente dessa frente parlamentar, redundância, à frente dessa frente, mas que estão, né, no comando dessa frente, seja nós explicarmos como que essas coisas acontecem. Porque, e para encerrar aqui, eu acho que é uma coisa muito lógica. Eu sempre falo que quem paga a banda escolhe a música. Quem que financia os grandes jornais no Brasil? Quem que financia a rede de televisão?
Quem que financia os grandes espetáculos? Quem que financia a cultura, seja da forma que for? Quem que financia os grandes, entre aspas, investimentos para convencer as pessoas? O sistema financeiro. Então, não há, ou nós voltamos a ter um debate sobre bancos de fato públicos, com taxa de juros pública e com o sistema público. O Banco do Brasil não dá para se dizer que é um banco como o Caixa Econômica dos outros bancos, porque tem esse termo BNDES. Como você acessa o BNDES? Esse é um sistema, um processo talvez à frente, Lindenberg, que possa fazer um debate profundo e plantar esta época. Eu quero só encerrar aqui lembrando uma história bem curtinha para vocês, como as coisas são interessantes. 1984, 83, Lindenberg não tinha nascido. E eu trabalhava no Banco do Brasil, no Acre. Eu já tinha sido presidente da Uni. Poxa vida, engana bem. Eu trabalhava no Banco do Brasil, no Acre. E lá no Acre nós tivemos um grande número de pessoas que se deslocaram do Paraná, depois da Itaipu, e foram abandonadas pelos padres, né, o projeto agrícola dirigido. E aquele pessoal ia no banco, pegava um empréstimo pequeno e passava a plantar sem nenhuma estrutura, basicamente arroz e milho ou feijão e arroz consorciado no meio das árvores. Chegava na hora de pagar a conta, vocês alguns lembram aqui, inflação altíssima, a pessoa chegava lá e chorava porque ela emprestou 1.000, ela tinha que pagar 10.000 de juros e correção monetária. E aí era tudo feito no papel, né, cartãozinho, quem lembra disso sabe como que era o banco, a gente anotava a mão no lápis. E de repente eu atendia muita gente desse pessoal, porque era do Paraná, e tudo ia bem até que um dia um moço chegou lá e foi atender, o meu chefe falou para ele, pode deixar que eu lhe atenda? Ele falou, não, eu prefiro atender com o moço do Paraná, porque me disseram que é melhor ser atendido por ele, que ele cobra mais barato, porque eu pagava todo o juro e correção monetária. Aí vieram me cobrar isso, falei, escuta, e para as grandes empresas nós não cobramos, por que não vamos cobrar do pequeno? Eu não fui mandado embora, mas eu acho que a vontade foi grande, porque não tem sentido, a mesma lógica que a gente aplica agora, eu não estou dizendo que tem que fazer isso, até porque isso naquela época já daria confusão, mas a gente sabe que os bancos só cobram dos pequenos, os bancos só cobram dos médios, as grandes bancas de advocacia têm todos os mecanismos para fazer com que nós tenhamos elisão, evasão e, às vezes, mesmo a sonegação fiscal de forma legal. Então, parabéns pela frente, eu acho que esse é um trabalho que, mais uma vez, justifica o papel que nós temos aqui. Nós somos poucos aqui dentro, mas nós sempre seremos poucos. Eu nunca vi o parlamento ter uma maioria onde a população tenha vez e voto. Nenhum, absolutamente, e nenhum governo. A gente sabe como que as coisas funcionam aqui dentro e sabe como funcionam fora daqui. Então, que a gente, pelo menos, possa fazer com que a nossa banda possa tocar a música que nós quisermos e não ficarmos ouvindo a música que é paga pelos banqueiros o tempo todo. Muita luta pela frente, parabéns, camarada, e muita caminhada aí. Obrigado. Tadeu, muito obrigado, viu, Tadeu? Tadeu, grande parlamentar nosso do Paraná. Eu queria chamar agora Simprofaz, Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Yolanda, está aí? Pode falar, Yolanda. Agora sou eu que eu acho que estou fazendo... Me ajuda aqui, Tadeu. Não está indo? Nada. Agora foi. Agora... Boa noite já a todas e todos. Eu represento aqui o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional e nós já temos uma longa história, né, professora Maria Lúcia Fatorelli, porque como procuradores da Fazenda Nacional e também na Auditoria Cidadã, a gente tem muitas frentes em comum, lutamos por muitas coisas em comum. Nós lutamos contra a injustiça fiscal, a sonegação, né, trabalhamos em relação ao refis também, e estamos muito orgulhosos de estar participando nesse momento, aqui nessa Casa que é do Povo, para o lançamento dessa frente parlamentar. Então, parabéns para todos os envolvidos. O que eu quero dizer é que a frente parlamentar pode contar com o Simprofaz, tanto dentro de casa, aqui, como para fora também. Estamos juntos nessa luta. Muito obrigada. Olha, eu agradeço muito, Yolanda. A gente estava aqui... Tem mais alguma entidade que queira falar? A gente tem um limite aqui. Sim. Se apresente. Como?
Sind Receita, Sindicato dos Analistas Tributários. Claro. Teu nome, desculpa, perdão. Não, deputado, meu nome é Fabiano, represento aqui o Sind Receita. Isso. Queria agradecer a menção da deputada, sempre deputada Joana, e dizer que nós da Receita Federal sempre estivemos e sempre vamos estar na defesa do Estado brasileiro. Nesse momento, as centenas de servidores concursados da Receita Federal, nas fronteiras desse país, defendendo o Estado brasileiro. No espírito dessa defesa, nós defendemos o pagamento da dívida correta, não de uma dívida artificialmente fabricada. Nós defendemos que o Estado brasileiro dedique cada centavo economizado com o pagamento do serviço da dívida a investimento e a prestação de serviço à população brasileira. Muito bem. Aqui eu queria parabenizar a colega Maria Lúcia, agradecer pelos seus serviços em defesa desse Estado. E gostaria de dizer que nós, do Sind Receita, temos no nosso DNA contribuir com essa casa, formulando estudos e participando ativamente em tudo que diga respeito ao financiamento do Estado brasileiro. Nós temos estudos já prontos, que podem colaborar com todos os deputados, todos os parlamentares aqui presentes, que podem injetar, com o sistema tributário atual, mais de 150 bilhões na arrecadação federal. Nós gostaríamos de colocar... A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já!